tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? Tem ímãs no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Boa noite. As recentes descobertas em astrofísica revelam que conhecemos apenas 4% do nosso universo. Os outros 96% são formados pela matéria escura e pela energia escura. Na palestra O Lado Escuro do Universo, a professora Thaisa Bergman fala sobre a ainda desconhecida matéria escura. Ela destaca suas implicações para o passado e o futuro do espaço. Todos os meses, o Instituto de Física realiza na Livraria Cultura palestras que aproximam a física do dia a dia. O Lado Escuro do Universo foi apresentado no Instituto de Matemática e também faz parte do projeto Física na Cultura. Você acompanha agora os melhores momentos desse encontro. Bom, então eu já começo, contando para vocês qual é o estágio atual, qual é o censo do universo, o censo do conteúdo do universo. Então, nesse diagrama de torta, a gente tem aqui essas partes que não são azuis, é o que nós conhecemos. Somente isso nós conhecemos, tá? O que vem a ser isso? Os elementos pesados, que os astrônomos chamam os elementos pesados, tudo que é mais pesado do que o hidrogênio e hélio, Então, o hidrogênio e o hélio são os constituintes principais das estrelas, mas os elementos pesados é que são importantes, por exemplo, para a vida, para os planetas, E eles constituem somente 0,03%, uma fração muito pequena do universo. Depois a gente tem os neutrinos, que são partículas pouco interagentes, que são geradas em reações nucleares, contribuindo com somente 0,3%. As estrelas, que a gente poderia pensar que é o principal elemento do universo, contribui com somente 0,5%. O hidrogênio e hélio livres, que estão em nuvens, que na maioria das vezes estão ou nas galáxias, mas a maioria dessa massa está nos aglomerados de galáxias, um gás livre, composto de hidrogênio e hélio, e isso constitui a maior constituinte dessa parte que nós conhecemos, que a gente chama de matéria bariônica. Matéria bariônica porque ela é baseada nos bárions, que é os prótons e nêutrons, que constituem os átomos, os núcleos dos átomos. E a gente tem, hoje em dia, a gente chegou a um censo de que 26% do universo é matéria escura. Então, eu vou falar durante a aula sobre isso, durante a apresentação sobre isso, e 70% é energia escura. Tá? Então, a gente conhece só isso do universo e as nossas perguntas se referem a essa parte aqui. Então, a gente sabe muito menos, conhece muito menos do que não conhece, Então, a gente não sabe a natureza de 96% do universo. Em termos de estrelas, então, só para mostrar para vocês o que os astrônomos já conhecem, a gente sabe que o Sol é uma estrela de um tamanho médio, ele não é nem muito pequeno nem muito grande, e aqui é para mostrar que existem estrelas aqui seria o Sol, existem estrelas menores que o Sol, aqui é Júpiter, então tem estrelas que são até menores do que Júpiter, como as anãs brancas, como a Sirius B, próxima a Centauri, estrela de Barnard, Mas existem também estrelas bem maiores que o Sol. Então, agora, nessa escala, o Sol é esse pontinho, e a gente tem Sirius, A, Spica, Capella, Aldebaran e Antares. Veja só o tamanho de Antares. Essa estrela Antares é a alfa do Escorpião, da constelação do Escorpião. E ela está numa fase de gigante vermelha. O Sol também vai passar por essa fase que vai inchar muito. E daí a órbita de Marte, por exemplo, aqui no caso de Antares, estaria contida dentro da própria atmosfera da estrela. E no nosso caso, a atmosfera do Sol vai chegar praticamente até a órbita da Terra. Então, isso aí é o que a gente conhece em termos de estrelas. Sabemos que tem cerca de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Nós moramos numa galáxia chamada Via Láctea, e a gente é o Sol é uma de 100 bilhões de estrelas, aproximadamente, que tem na Via Láctea. E também a gente tem um censo de que tem cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Então,
A gente multiplica 100 bilhões vezes 100 bilhões, chega a 10 na 22 estrelas no universo. E a gente então tem, aumentando de escala, né, no universo, a gente tem então as galáxias. Essa é uma galáxia, né, não muito diferente do que a gente acha que é a nossa Via Láctea, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um monte de estrelas, né, que na verdade a gente não resolve essas estrelas. Essas que a gente consegue enxergar, assim, essas cruzinhas que a gente enxerga, na verdade são estrelas da nossa galáxia que estão no caminho de visão daquela galáxia ali. Então, na verdade, aqui o conjunto de estrelas vira uma nuvem, né? Parece uma nebulosa, mas na verdade são bilhões de estrelas que formam essa galáxia. Então, essa galáxia tem uma região central mais concentrada. Essa aqui é uma galáxia do tipo barrada, tem uma barra. E esses braços espirais são bem brilhantes, não tanto pelas estrelas, mas pelo gás, que tem várias regiões de formação de estrelas aqui. E esse gás ionizado é que emite e brilha bastante nos braços espirais. Mas existem estrelas em todo um sistema discoidal que se estende até além dessa figura aqui. Isso aqui é uma imagem de uma galáxia NGC 1300. E um constituinte importante das galáxias, que é meu tema de pesquisa, né, são os buracos negros supermassivos, né? Então, hoje em dia, a gente acredita que em toda a galáxia, praticamente toda, tem um buraco negro supermassivo no centro, né? O buraco negro está bem lá no centro e a gente não resolve, né? Ou seja, a gente não tem precisão angular para enxergar o buraco negro, né? A gente só enxerga fenômenos associados ao buraco negro, porque aqui dentro, né, bem lá num pontinho no centro, aqui é uma imagem verdadeira de uma galáxia, e isso aqui é uma concepção artística de um buraco negro com um disco de gás ao redor, que a gente chama de disco de acreção, tá? Então, o buraco negro, se a matéria chega suficientemente perto dele, ele captura a matéria e a matéria forma esse disco por conservação de momento angular, e essa matéria vai espiralando em direção ao centro, e logo antes de cair no centro, muitas vezes são emitidos jatos de partículas, né? Então, aqui uma ideia de escala, né? A razão entre a galáxia e o disco de acreção, que é em torno de 10 na 5, né? Isso é 100 mil vezes, né? O raio da galáxia para o raio do disco de acreção, é a razão entre o raio de um átomo de hidrogênio, por exemplo, e o seu núcleo atômico. Então, é só para ter uma noção de proporção aqui.